capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 46. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 46. Eu quero convidar a igreja para uma leitura responsiva desse texto. João 11, do verso 25 ao 46. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém. Vamos orar. Querido Deus, clamamos pela intervenção do Teu Espírito, pela ação do Teu Espírito no nosso meio agora. Precisamos entender qual a mensagem que o Senhor quer nos transmitir. Precisamos fazer dela, Deus, algo na nossa vida que seja realmente prático. Isso só é possível se o Senhor intervir, se o Senhor nos abençoar. E é por esta bênção que clamamos, no nome de Jesus. Amém. A maioria de vocês, se não todos, já receberam notícias muito dolorosas. Notícias, diagnósticos, informações tristes na vida que marcaram profundamente você, a sua família. E sem dúvida alguma, irmãos, a pior notícia é quando alguém nos diz que uma pessoa querida morreu. A pior notícia que nós podemos receber é a respeito da morte de alguém. Sem dúvida. E pior que a notícia da morte de alguém é a nossa própria morte. Para muitos, talvez, a morte de alguém doa mais do que se a própria pessoa morresse. Mãe fala muito isso, eu acredito.
Eu prefiro que alguma coisa aconteça comigo do que com meu filho. Mas a morte, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos que mais nos assombra, é um dos assuntos que mais nos perturba. E nós estamos diante de um texto que está falando de morte. E muita gente tenta entender como é que as coisas acontecem do outro lado da morte. E uma delas foi Gilberto Gil. Ele escreveu uma canção dizendo: não tenho medo da morte. E a canção, em algumas estrofes, ela diz mais ou menos assim: eu não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Mas qual a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é quando há vida, no sol e no ar. Ou seja, a morte é só depois. Antes de eu estar no estado de morte, eu preciso morrer. Então eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. A morte já é depois. Já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além. Aliás, o além já será então. Gilberto Gil diz, tenta definir a morte como alguma coisa que ele não tem medo. O medo que ele tem é de chegar lá. E para chegar lá ele tem que morrer. Mas outras pessoas são mais fatalistas, como por exemplo Epícuro, que a partir dele surgiu uma filosofia dos epicureus. E Epícuro diz, a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe morte. E quando existe a morte, não existimos mais. Então Epícuro vai dizer que nós nunca vamos nos encontrar com a morte, porque quando morrermos, a gente já não existirá mais. É claro, meus queridos, que nós, como cristãos, não acreditamos que morrer é ir para o além, acreditamos em alguma coisa mais do que o além, ou podemos definir o que é o além, e também não concordamos com Epícuro, que diz que tudo vai se acabar quando a morte enfim chegar. Esse texto que nós estamos tratando é um texto que fala a respeito da morte de um grande amigo de Jesus. Mas antes de falarmos a respeito da morte de Lázaro, esse grande amigo de Jesus, nós precisamos entender o que está acontecendo. Jesus, por causa da perseguição que estava sofrendo na Judéia, ele teve que partir para terras mais distantes. Então ele estava provavelmente a uns 2 dias de viagem a pé da Judéia. E Jesus, muito amigo dessa família, Marta, Maria e Lázaro, estando Jesus distante, Lázaro acometido de uma enfermidade muito grave. E Maria e Marta resolvem então comunicar Jesus, pela amizade que eles tinham. Elas dizem: olha, vamos avisar Jesus a respeito do que está acontecendo com o nosso irmão, até porque, pelo relacionamento que eles tinham, certamente o Jesus que curou os cegos, o Jesus que abençoou o paralítico dizendo para ele: levanta e anda, quando Jesus ouviu falar que o grande amigo dele, Lázaro, está doente, certamente Jesus vai voltar e vai curar aquele homem. E Maria então, com Marta, mandam um mensageiro, e o mensageiro diz para Jesus: olha Jesus, o seu amigo Lázaro está muito enfermo. Versículo 5 do capítulo 11 vai dizer que Jesus amava aquela família, amava Lázaro. E depois da comunicação, a Bíblia não diz que Jesus voltou imediatamente para resolver o problema de Lázaro. Pelo contrário, a Bíblia nos instrui de que Jesus ficou ali mais, pelo menos, 2 dias. E talvez essa seja a sensação que você tem na sua relação, na sua convivência com Jesus. Quantos de nós já não achamos que Jesus estava demorando para resolver algum problema? Ou talvez você esteja vivendo isso hoje. Talvez na sua experiência pessoal ou na sua experiência familiar, você tem uma situação complicada, você tem um problema, você tem uma dificuldade, e você leva essa dificuldade para Jesus, e a impressão que você tem é que Jesus não está dando atenção para o seu problema, porque ele não resolve imediatamente. E aqui nós temos isso. Jesus não sai correndo para a casa de Lázaro para resolver o problema daquela enfermidade, mas ele permanece onde ele estava. E aí, passando-se 2 dias, Jesus então, reunido com seus discípulos, ele diz: agora é hora de voltarmos, vamos para a Judéia. E os discípulos então dizem para Jesus: Jesus, eu sei que o seu amigo está doente, eu sei que o senhor quer resolver o problema dele, mas nós estamos correndo o risco de sermos apedrejados. Capítulo 10, versículo 31 mostra isso. E os discípulos então estão amedrontados
por voltar, porque eles sabem que o risco de morte é certo. Mas Jesus diz que precisa voltar, não para curar Lázaro, porque já não adiantava mais, nos informa o versículo 14, porque Lázaro tinha morrido. Então os discípulos entendem que não tem outra opção senão voltar com o mestre, e o versículo 16 nos informa isso, que eles voltam com Jesus para a Judéia. Meus irmãos, parece que não deu tempo. E também essa pode ser uma outra impressão que você tem. Por pouco, Jesus poderia ter mudado alguma situação da sua vida que talvez terminou numa tragédia. Por pouco, você poderia não passar por alguns problemas. Por pouco, você poderia ter se esquivado de algumas dificuldades. Por pouco, a história poderia ter sido outra. E Jesus, então, depois de 4 dias da morte de Lázaro, ele chega, nos informa o versículo 17, nas proximidades da casa da família. E é interessante, na casa onde estava Marta e Maria, Jesus não entra, provavelmente por causa do número de judeus que estavam ali e que estavam prontos para entregá-lo aos oficiais. E Jesus então fica a uma distância da casa. E quando Jesus chega ali, ele pede para chamar Maria, ele pede para chamar primeiro Marta. E Marta, meus amados, vai em direção a Jesus, e quando ela chega diante do mestre, ela está pesarosa, ela está com a alma ferida, ela está triste porque ela havia acabado de perder um irmão, e ela sabia que Jesus poderia reverter aquele quadro, porque se ele estivesse ali ao lado dela, ele não teria morrido, porque Jesus teria curado. E ela diz isso para Jesus. Ela fala: mestre, se o Senhor estivesse conosco, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz para Marta no versículo 23 e 24: Marta, você não crê que o seu irmão vai levantar dentre os mortos? E Marta confessa para Jesus que ela crê. Ela crê, ela diz: eu creio que no último dia nós ressuscitaremos e viveremos com Deus por toda a eternidade. E aqui então, meus amados, entra um tema que deve inflar em nossos corações, o tema da ressurreição. Celebre a vida como ressurreto em Cristo. Celebre a vida como um ressurreto em Cristo. O texto não está enfatizando a morte, pelo contrário. O texto está enfatizando a vida. E existe vida, porque Cristo veio trazer uma mensagem de vida para todos nós. O poder da morte foi destruído por Jesus, porque ele tem uma mensagem de vida, e é isso que o texto que nós lemos começa dizendo nos versos 25 e 26, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Meus queridos, aquele Jesus que estava sendo perseguido porque transformou água em vinho, aquele Jesus que estava sendo perseguido porque disse ser o pão da vida, porque ele disse ser a água viva, porque ele disse que veio da parte de Deus, ele era um com o Pai, aquele Jesus que tinha dito para o aleijado: levanta e anda, aquele Jesus que tinha curado um cego de nascença, aquele Jesus que com o poder da sua palavra curou o filho do oficial. Agora esse Jesus está dizendo uma das maiores aberrações que um judeu poderia ouvir. Ele está dizendo que ele pode ressuscitar uma pessoa, e isso não dá. Um homem que diz isso no meio de uma comunidade judaica, afirmando que tem poder sobre a morte, esse homem ou ele está delirando, ou esse homem é um maluco, e esse homem precisa morrer, porque ele está dizendo uma grande heresia. Para aquele momento, a mensagem de Jesus era uma coisa absurda. E eu pergunto, será que hoje não mais? Diga para os seus colegas de trabalho, agnósticos, ateus, ou de outras religiões, que você crê num Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Essa mensagem continua sendo uma loucura, meus amados, porque ela não consegue ficar encaixada no ambiente racional. É uma mensagem que extrapola a razão. É uma mensagem que exige fé. Você precisa ter fé para crer, e essa fé não pode nem ser produzida pelo seu próprio coração. A Bíblia diz que essa fé é dom de Deus. Então Deus revela essa mensagem a quem lhe aprouver. E o texto vai dizer então que Jesus afirma isso: eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem poder para destruir a morte. Nos versículos 25 e 26, nós temos um recurso poético da língua hebraica, que é o paralelismo, onde Jesus
ele enfatiza isso, usando palavras diferentes, quando ele diz, quem crê em mim terá vida. E na sequência ele diz, quem crer em mim vai ter vida, e quem tem vida não morrerá, mas viverá eterno. É nisso que nós cremos. Essa é a mensagem de Jesus. Por isso que nós precisamos celebrar a vida como povo ressurreto em Cristo. Nós lemos aqui no começo, o reverendo Duzi leu o texto de Efésios capítulo 2, verso 6, e lá o verbo está no passado. Nós já somos o povo da ressurreição. Não é que nós vamos ressuscitar um dia. A partir do momento em que você crê em Jesus como seu Salvador, você já está inserido nesse povo, o povo que irá ressuscitar e viverá eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus então, ao afirmar essas coisas, ele olha para Marta e diz, Marta, você crê no que eu estou falando? Você acredita nisso? E aqui, meus amados, o comentarista Hendrickson diz que a resposta de Marta foi positiva, heróica e ampla. Não é fácil confessar a fé quando as coisas não vão bem. Não é fácil confessar a fé quando você acaba de velar a pessoa mais amada, ou uma das pessoas mais amadas do seu círculo de intimidade. Não é fácil confessar a fé. Mas nós temos aqui uma Marta, que mesmo numa situação adversa, ela não perdeu o seu referencial, ela não perdeu a sua fé, ela não perdeu a sua crença naquele que ressuscita, e ela faz uma confissão maravilhosa, dizendo, eu creio, Senhor, eu continuo crendo que o Senhor é aquele que pode ressuscitar os mortos. Mesmo com o coração encharcado de tantas lágrimas, mesmo diante de situações não favoráveis, mesmo achando que Jesus poderia ter livrado o irmão dela da morte, ela não deixa de confessar. Eu sei que muitas vezes Papai do Céu não faz aquilo que você queria que fizesse. Muitas vezes a sua vontade não coincide com a vontade de Deus, isso é natural. E o texto aqui mostra que Marta queria que essa história fosse escrita de outra forma. Mas não é porque ela queria que essa história fosse diferente que ela deixa de confessar, que ela ama e que ela entende e que ela adora o Senhor como único Deus da vida dela. E ela diz isso para Jesus, eu creio, Senhor, mesmo diante dessa situação, eu creio que o Senhor é o Messias, eu creio que o Senhor veio para dar vida e para ressuscitar os mortos no último dia. E Jesus então diz para Marta, agora vai lá e chama sua irmã que eu preciso continuar a conversa com ela. E Maria estava lá dentro da casa, sendo consolada pelos judeus, e de repente Marta chega no ouvido de Maria e diz, Maria, o mestre está lá fora e quer falar com você. Maria vai correndo em direção a Jesus, meus amados. E a primeira atitude de Maria, uma atitude que agora está se repetindo pela terceira vez, Maria se joga aos pés de Jesus. É impressionante essa atitude de Maria, porque essa atitude demonstra que ela também, mesmo numa situação onde ela tem a impressão de que as coisas estão fora do controle dela, não a agradaram, porque ela também queria que Jesus curasse o seu irmão. Ela se prostra diante de Jesus e ela se queixa dizendo, mestre, assim como a sua irmã, ela diz, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, quando Ele não faz o que nós queremos que Ele faça, é porque Ele tem algo muito melhor para fazer. E a gente precisa aprender isso. E aprender isso geralmente não é fácil. Mesmo sem entender os propósitos de Deus, Maria não deixa de adorar a Cristo e reconhecê-lo como Senhor. Crer na sua mensagem implica em tornar um cidadão ressurreto. Creia naquilo que está registrado na palavra de Deus. Creia naquilo que a Bíblia diz que Deus faz. Creia naquilo que a Bíblia diz que Deus é. Deposite nele a sua confiança, assim como essas duas mulheres fizeram. Como cidadãos da eternidade, nós temos que crer na mensagem de Jesus. Irmãos, o poder da morte foi destruído pela mensagem de Jesus, porque Ele afirmou que era a ressurreição e a vida. Mas o poder da morte também foi destruído pela compaixão de Jesus. Jesus não é alguém que transmite uma informação sem envolver com o seu problema. Jesus, Ele se envolve com o nosso problema. Aliás, meus amados, essa foi a razão dele vir à terra. Jesus pisou nesse mundo caído, porque Ele veio aqui envolver com as nossas dores e com as nossas aflições. Homem de dores, que sabe o que é padecer.
Ele é o Senhor que vem para sofrer o nosso sofrimento. E aqui eu preciso dizer para você, capítulo 14 de João, desse mesmo livro, Jesus vai dizer que ele vai embora, mas ele vai enviar o Consolador. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Um Jesus que se envolve com a nossa tribulação, a sua dor, e você pode ter certeza disso, a sua dor é a dor do seu Senhor. O seu sofrimento é o sofrimento do seu Deus. O seu Deus sofre com você. Ele se envolve com as suas adversidades, com as suas lutas e com os seus problemas. Você não está só. Essa é uma mensagem que Deus deixa em toda a Bíblia. Eu nunca os abandonarei. Eu nunca os deixarei, diz o Senhor. E o texto vai dizer que a alma de Jesus, versículo 33, a alma de Jesus agitou-se profundamente. E ele se comoveu com a dor daquela mulher. Jesus se comove, Jesus se entristece com as nossas tristezas e com as nossas dores. Sabe por quê? Porque ele pisa nessa terra e vê o quanto o pecado tritura as nossas almas. Ele vê o quanto o pecado esmaga as nossas emoções. Ele vê o quanto o pecado dilacera as nossas esperanças, estraçalha com a nossa alegria. Jesus, ele vê as consequências do pecado, a maldição que entrou na terra por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, e ele sofre com tudo isso. Por isso o texto diz que ele agitou-se profundamente, porque ele vê a dor daquelas mulheres, dor marcada pela morte. E diante dessa situação, desse contexto triste, lamentável e fúnebre, Jesus pede para ser levado até o túmulo de Lázaro. Ele pergunta no versículo 34, aonde Lázaro foi enterrado? Eu quero ir até o túmulo. E o texto vai dizer no versículo 35, esse versículo 35 aqui, para quem foi criado na igreja desde a infância, certamente você tem ele na memória. Primeiro porque é o versículo mais fácil de decorar. É só Jesus chorou. Então quando alguém perguntar, fala um versículo de cor, você ficar nervoso na hora, é só lembrar, Jesus chorou. Pronto, já respondeu a pergunta. Quando éramos crianças, tinha muito essa pergunta nos debates, né? No departamento infantil. Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Sem dúvida nenhuma. Um versículo pequeno, mas que expressa algo muito profundo. Um Jesus que chora. Chora com você. Sofre com você. Um Jesus que diante daquela situação de luto, ele expressa a sua dor, ele expressa o seu sofrimento. Mas é interessante, e eu concordo com os comentaristas que dizem que Jesus não está chorando porque Lázaro estava morto. Até porque, como Deus que é, Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar dentre alguns minutos. Mas Jesus está chorando por ver o efeito do pecado na vida do homem, promovendo toda aquela angústia, todo aquele sofrimento marcado pelo rompimento da morte, por ver a situação triste daquela família, a maldição que foi tomada sobre a terra por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. E Jesus então vê ali o ápice da tragédia humana revelado na morte, e por isso ele chora, porque ele sabe que a missão dele foi reverter esse quadro caótico, esse quadro lamentável. Ele é o nosso sumo sacerdote que carrega as nossas dores. A sua compaixão é uma dor nas entranhas. E foi essa compaixão que o moveu para vir ao mundo, para resolver o maior problema que o ser humano pode ter. Meus amados, o nosso Jesus tem uma mensagem, e a mensagem dele é de vida. O nosso Jesus se envolve com os nossos problemas e com as nossas dores, porque ele é compassivo. Terceiro e último lugar, o poder da morte foi destruído, não só pela mensagem, não só pela compaixão, mas também pelo poder de Jesus Cristo. O ambiente é de velório, o ambiente é de tristeza. Alguns judeus que estavam ali ficaram impressionados com o choro de Jesus. E eles comentaram entre si, como Jesus amava esse seu amigo. Mas já também havia um grupo no velório que olhou para as lágrimas de Jesus e disse, eu não entendo esse sujeito. Ele cura cego, ele manda paralítico levantar,
Ele cura o filho de um oficial à distância. Por que ele não curou o amigo dele e agora fica chorando no velório? Aliás, irmãos, se tem lugar que tem conversa é velório, não é verdade? No velório se fala de tudo, de tudo. Então imagina quantas conversas não estavam acontecendo ali. Mas João só fez questão de registrar esses dois grupos. Uns impressionados porque Jesus chorava, e isso demonstrava o amor dele por Lázaro. Outros impressionados porque Jesus fez coisas boas para tantos e não fez para o seu grande amigo. E às vezes nós também somos assim, né? Olhamos e vemos Deus abençoar o outro. Você está aqui na igreja clamando por uma porta de trabalho. Aí vem aqui num domingo e um irmão vem dar testemunho dizendo: olha, irmãos, eu estava com dificuldade profissional, mas Deus abriu uma porta, e você fica aí no seu coração: aleluia, Jesus. Mas por que o Senhor fez com ele e não fez comigo? Será que ele é melhor que eu? Provavelmente era esse conceito que estava na cabeça dos judeus. Se Lázaro era tão amigo, por que Jesus não curou Lázaro da sua enfermidade? Porque Jesus tinha um propósito, como Jesus tem propósito em todas as nossas adversidades. Não pense que o problema que você está enfrentando é um problema solto, desconexo. Muito pelo contrário. Jesus está usando as adversidades para fazer-nos correr para o rumo dele. Jesus utiliza as enfermidades para fazer com que nós entendamos que aqui não é a nossa casa. Jesus permite os problemas para que nós possamos ficar mais perto do nosso Deus. As adversidades, elas têm propósitos. E diante desse texto, Jesus quer deixar isso muito claro. Jesus pede então para remover a pedra. E aqui eu queria que você tentasse comigo, nós juntos, entrarmos no cenário. Tenta ser um dos personagens. Eu não sei onde você vai estar aí, em qual grupo você vai estar, perto ou longe, mas tenta imaginar que você está num velório e você vê Jesus chegando, e Jesus então vai se aproximando da onde Lázaro tinha sido sepultado, e de repente você começa a ouvir um buchicho dizendo: ele mandou retirar a pedra. E esse buchicho chega no seu ouvido e você dá uma cutucada no seu amigo: será que é isso que eu entendi mesmo? Ele mandou remover a pedra. E aí Marta, que é a irmã do defunto, né? Ela diz, gente, vê o burburinho, o tumulto, e ela chega para Jesus e fala: Jesus, eu tenho uma notícia não muito boa para você. Já tem 4 dias que ele morreu. Ele já está em decomposição. Ele já não cheira bem. E Jesus diz para Marta: Marta, eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Tá bom, Jesus, mas ele está fedendo, tá? E o texto diz que Jesus deixa os comentários em volta e foca numa oração para o Pai, em agradecimento por aquele momento. E Jesus agradece a Deus porque a partir daquele momento vai deixar claro qual era o propósito da sua missão. O propósito da sua missão não era apenas curar enfermos, não era transformar água em vinho, mas o propósito principal da sua missão era dar vida aos mortos. E agora ele ia poder provar que ele tem poder para isso. E diante daquele auditório, a palavra de Deus nos diz que Jesus deu um grito. Imagina, o grito. Para que ficasse claro, em alto e bom tom, que ele é o Deus que pode reverter qualquer quadro de qualquer pessoa, porque ele é o Todo-Poderoso dos céus e da terra. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo gritou: Lázaro, para cá, para fora. Imaginem os segundos após o grito. O pessoal das apostas, você acha que sai ou não sai? Aquela tensão, aquele silêncio. Alguns judeus torcendo para que Lázaro não saísse, porque aí seria o fim de Jesus. Já estavam querendo matá-lo mesmo. Com uma blasfêmia dessa, com uma mentira dessas, era o que eles precisavam para já prender Jesus ali, levar para os
para as autoridades, para que Jesus fosse condenado à morte como um charlatão, um mentiroso, um líder que está enganando as pessoas. E todos na expectativa. De repente, aparece um homem todo enfaixado. Irmãos, a minha mente fica tentando imaginar a cara de Lázaro, olhando aquele povão todo e dizendo: o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? Eu perdi o horário da festa? E Lázaro, ao sair todo enfaixado, as pessoas atônitas, elas contemplaram aquela cena e viram que estavam diante de um homem que tem poder para levantar um defunto que estava morto há 4 dias. E é importante frisar os 4 dias, porque para o judeu, até o 3º dia, a alma podia voltar para o corpo. Mas no 4º dia não, porque o corpo já estaria em decomposição. Mas ali está aquele que transforma um corpo em decomposição em vida plena. Confesso para vocês que eu não queria ser Lázaro, por algumas razões. A primeira, porque ele já estava no céu. Eu tenho a impressão que ele olhou para Jesus e falou: eu não entendi a brincadeira. Eu já estava tão bem na presença de Deus, para que eu tive que voltar para esse mundo? A segunda coisa é que já tinha morrido uma vez, vai ter que o quê? Morrer de novo. Então, às vezes a gente fala: Lázaro foi o grande beneficiado. Não, foi nada, ele já estava no céu. A ideia não era beneficiar o Lázaro, a ideia era mostrar que Cristo tem poder sobre a morte. E por isso, meus irmãos, tiveram 2 reações diante do público. Uns creram que ele realmente era o Messias e ficaram maravilhados porque Jesus Cristo teve poder para levantar o homem que estava morto. Mas outros foram correndo informar as autoridades, os fariseus, dizendo: agora pronto, estamos perdidos, porque o homem acabou de ressuscitar morto. E aí então a fúria dos fariseus, dos líderes religiosos, aumenta mais ainda, porque a credibilidade de Cristo está se confirmando no país, e não só no país, mas no mundo, e eles precisam então exterminar Jesus, porque Jesus está ameaçando o poder deles. E aí, meus amados, nós vamos ver nos capítulos adiante todo o plano para tirar a vida de Jesus, porque ele não é um mero homem, ele também não é só um curador, ele é aquele que dá vida para os mortos. Eu tenho algumas aplicações para fazer desse sermão para a sua vida. A primeira delas, para nós, a morte é diferente do que é para Gilberto Gil. Gilberto Gil acredita que existe alguma coisa no além. Para nós não é alguma coisa no além, para nós é alguma coisa muito bem definida. Existe o reino de Deus preparado para nós, porque nós cremos naquele que nos dá vida, nós cremos naquele que nos ressuscitou dos mortos. Nós também não concordamos com a filosofia dos epicureus, que diz que morreu, acabou, porque aqui na situação de Lázaro, Jesus deixou muito claro que ele tem poder para transformar a sua realidade, e ele tem poder para reverter o seu quadro, ele tem poder para te dar vida, mesmo você estando morto no seu pecado. Jesus, ele fala, essa é a mensagem dele, a mensagem de vida. Jesus se compadece, por isso ele vem para cumprir o seu plano na cruz. E Jesus manifesta o seu poder para deixar claro de uma vez por todas, que ele não somente está com um discurso de ressurreição, mas ele realmente tem poder para ressuscitar. E por isso ele traz a vida de Lázaro à tona novamente. E essa é a certeza, meus amados, que precisa encher os nossos corações. Morte para nós é simplesmente uma passagem dessa realidade, ainda marcada pela maldição, para uma realidade onde não há pecado, uma realidade onde não há problemas, não há enfermidades, não há dificuldades, porque estaremos plenamente na presença de Deus. Eu não sei como está o seu coração diante dessa verdade, mas se você ainda não conhece Jesus, esse é o Jesus que essa igreja crê. O Jesus que tem poder para dizer para um morto: sai do túmulo, volta à vida. E esse é o Jesus que quer dar vida para você. Esse é o Jesus que quer entrar no seu coração, que às vezes está mergulhado em densas trevas. Jesus quer trazer luz para a sua alma e deixar claro que Ele é aquele que pode te dar significado na vida aqui
mas também pode te dar vida eterna. Você não precisa temer a morte, porque Cristo já destruiu o poder da morte. Celebre a sua vida a partir dessa perspectiva. Você é um ressurreto em Cristo Jesus. Você já é um cidadão do reino dos céus. Você já pertence à família de Deus. E nós não vamos nos separar mais nunca, porque viveremos com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque Jesus Cristo é aquele que vem trazer uma mensagem de ressurreição. Jesus Cristo é aquele que vem demonstrar a sua compaixão. Jesus Cristo é aquele que vem demonstrar o seu poder sobre a morte, dando-nos vida e vida em abundância. Oh Deus, nós te louvamos pelo teu grande amor. Nós te louvamos porque Cristo cumpriu a sua missão. Ele veio, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou no terceiro dia, para também garantir para todos nós a ressurreição no seu nome. Oh Deus, nos ajude a celebrar a vida a partir desse ângulo. Nos ajude a entender a dimensão dessa verdade, para que possamos viver dias alegres, dias jubilosos nessa terra, mesmo cercados por tantos problemas, mesmo cercados por tantas adversidades, mas na certeza de que nós já somos cidadãos do reino eterno. Nós suplicamos para que o teu Santo Espírito nos inunde com essa verdade, para a tua honra, para a tua glória, e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a gloriosa consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com o povo do Senhor, espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos ouvir o pós-lúdio.